Olá, sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, ao vlog Páginas Iluminadas. E hoje nós não vamos falar de um livro propriamente espírita, nem um livro de estudo e nem um romance espírita, mas uma biografia, um livro que trata sobre Allan Kardec. Kardec, a biografia, escrito por Marcel Souto Maior. Antes de começar a falar a história do livro propriamente em si, eu vou falar um pouquinho, bem resumido, que está aqui na orelha do livro, sobre o Marcel. O Marcel, ele é jornalista e foi o mesmo que escreveu As Vidas de Chico Xavier. E quando ele foi pedir permissão ao Chico para escrever o livro, ele descobriu uma coisa curiosa. Não foi isso que deu para ele a vontade de falar de Kardec, mas é algo bastante curioso. Primeiro que ele faz aniversário no mesmo dia que nasceu Chico Xavier. E o segundo é que a data do aniversário dos dois é a data em que Allan Kardec foi sepultado. Um fato bastante curioso, né? Ele também diz aqui que ele não é ligado a qualquer tipo de religião. Então, isso a gente vai ver nas páginas aqui do livro, em que ele realmente tentou ser o mais imparcial possível. Falando agora dos detalhes técnicos do livro. Né? O livro tem 360 páginas, é feito no papel pólen, né? Foi impresso no papel pólen, e a diagramação ela é muito boa. Por quê? Se nós formos dar uma olhada aqui, vocês vão perceber que existe um espaçamento muito grande entre as linhas. É um entrelinhamento que costuma se dizer na linguagem do design, que quanto maior, melhor para a leitura. É claro que dentro de um limite, né, para não ficar uma coisa feia. E esse livro tem esse espaçamento por todas as suas páginas, e isso faz com que a leitura, além de ser bem escrito, né, flua muito bem. Então você lê o livro de uma forma rápida. Ele não é um livro que você fique travado ao ler, porque as letras são pequenas e o espaçamento entre uma linha e outra também, e chega a dar até aquele desânimo. Não, ele tem esse espaçamento, isso foi uma saída inteligente da editora. Mesmo que isso tenha resultado em um livro mais grosso, de 360 páginas, justamente por isso. Né? Então agora vamos falar do livro em si. O livro não vai tratar da vida do Kardec em detalhe, desde o seu nascimento até o seu desencarne. Ele vai citar isso, sim, mas ele vai focar justamente no período em que Kardec toma o conhecimento, começa a pesquisar o Espiritismo, chega ao momento em que ele publica o livro dos Espíritos, após fazer a codificação de todas as perguntas e respostas, né, que ele tinha conseguido, as perguntas que ele tinha feito aos espíritos e as respostas que os espíritos tinham passado para ele e para outros médios, e o posterior a essa publicação, que foi um período mais de resistência e também de consolidação da doutrina. Eu vou começar falando aqui para vocês de algo que, logo no início, a primeira página, ela é muito interessante. Ela dá bem a medida de como Kardec tomou contato com o Espiritismo, né? Com a doutrina espírita, ou com os espíritos. Se chama Aceitai. Eu não vou ler muito não, vou ler somente um parágrafo. Paris, Rua Grange Betalier, número 18, maio de 1855. Eram 8 horas da noite de uma terça-feira, quando a sessão na casa da senhora de Plenemaison começou. Em silêncio absoluto, os convidados tomaram seus lugares à mesa e colocaram as mãos espalmadas sobre o tampo de carvalho. Entre os mais compenetrados estava o professor Hipólito Léon Denisard Rivallo, que na época tinha 50 anos, o nosso Allan Kardec. Em poucos minutos, se tudo desse certo, ele seria testemunha de um fenômeno que causava espanto e polêmica na Europa e nos Estados Unidos, do século XIX. O espetáculo das mesas girantes. Então Kardec tomou, na casa de Madame Plenemaison, né, tomou contato ali com a comunicação espiritual. Kardec chegou a considerar a possibilidade daquilo ser um magnetismo.
Porque o século XIX foi o século em que a ciência começou a aflorar, né? Os cientistas começaram a surgir e começaram a pesquisar de uma forma mais intensa. O homem deixou a tutela, o homem deixou de ser tutelado pela Igreja Católica e passou a acreditar mais em si e também no que a ciência poderia fazer. E o magnetismo foi uma das descobertas. E Kardec, como era um professor e era muito, vamos dizer assim, antenado, né, na gíria de hoje, né, ele era muito ligado nas coisas que aconteciam do seu tempo, ele chegou a cogitar a possibilidade que aquilo poderia ser o magnetismo das pessoas reunidas em uma sala que faziam aquelas mesas girar. Mas quando ele viu que as mesas respondiam também às perguntas, elas não ficavam só girando, ele mudou de ideia. Não, aí tem um princípio inteligente. Porque, gente, a mesa é igual um livro, é um objeto e é inanimado. Então, como é que um objeto inanimado pode responder às suas perguntas? Como aquela era uma reunião séria, não era um embuste, não era um espetáculo, apesar das mesas girantes, quando chegou à Europa, chegou como se fosse um espetáculo, quando os espíritos começaram a fazer essa comunicação, virou, infelizmente, ou para a época tinha que ser assim, um espetáculo, até para chamar a atenção, e por conta disso surgiram os embusteiros, surgiram os charlatães. No caso, na casa onde Kardec foi pesquisar, não, era mais sério. E aí Kardec começou a fazer a sua pesquisa, começou a distribuir essas perguntas em alguns países, com vários médios, e a compilar essas respostas. Muitas das vezes ele ficava horas e horas analisando as respostas, comparando, escolhendo aquelas que tinham realmente, né, uma resposta crível e que elas se combinavam, que os médios, né, sem saber um do outro, davam respostas parecidas porque as perguntas tinham sido a mesma. E tem uma passagem no livro em que ele, inclusive, escuta batidas quando está fazendo uma dessas compilações e não entende o motivo, o porquê. Quando ele começa a escrever, bate. Aí ele levanta, vai ver o que é, não é ninguém. Isso se repetiu. Quando teve uma sessão espírita, ele fez a pergunta ao espírito por que disso e o espírito respondeu para ele de que o que ele estava fazendo não era o correto, que ele tinha que reescrever, tinha que ler de novo, tinha que pesquisar, porque aquele capítulo que ele estava tratando não era da forma que tinha que ser publicado e chegar às pessoas. Então, o livro vai tratar disso e trouxe fatos que, para mim, eram desconhecidos. Talvez para você, leitor, que está aí do outro lado, também sejam fatos que você não conheça. A gente conhece uma coisa ou outra que a gente vai lendo em outras publicações. Mas a intenção do Marcel foi justamente reunir neste livro aqui o maior número de dados possíveis. E ele foi, segundo a minha avaliação, bastante isento, ou seja, ele não tomou partido, tentou ser o mais jornalístico possível. Por isso que esse livro não é um livro espírita, é um livro jornalístico, um livro de fatos, um livro de biografia. Então, se você gostou desse vídeo, se ele esclareceu alguma coisa a você sobre esse livro aqui, Kardec, a biografia, do Marcel, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e a gente se encontra num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.